falou mais cedo aqui sobre uma reportagem que está no Estadão de hoje, mostrando que aquela febre dos apartamentos minúsculos, né, os chamados estúdios, um nome mais bacana para kitnet, pode estar no fim. Né? Foi feito um levantamento a pedido do próprio Estadão, pela empresa Datazap, mostrando que baixou bastante a demanda por apartamentos desse tipo, de até 30 metros quadrados. A gente já viu aí apartamentos de 12 metros quadrados, 14. São verdadeiros ovinhos. Né? Enquanto a oferta cresceu demais, 55%. Está conosco a Larissa Gonçalves, que é economista do Datazap e responsável por esse estudo. Larissa, bom dia para você. Obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia para todo mundo, bom dia para os ouvintes. Ficou bem interessante esse levantamento mesmo. Pois é, explica pra gente por que a gente pode estar vendo uma saturação desse mercado. As pessoas perceberam que não dá para viver num ambiente tão pequenininho assim? Então, o que acontece? É uma historinha que acaba com um choque, né? A tendência desses estúdios, né, quando eles foram pensados, era uma tendência mundial. Não é uma coisa só de São Paulo, muito menos só do mercado brasileiro. Você vê em Nova York, Hong Kong, você vai ver isso espalhado pelo mundo todo. Porque as pessoas querem viver nos centros urbanos, né? Você quer viver no centro de São Paulo, tem amenidades, você tem festas, lugares para ir, todo mundo quer morar no centro de São Paulo, por exemplo. E aí tem a limitação do espaço, que levou o metro quadrado a ficar mais caro, e uma forma, né, de conseguir atender esse público era por meio da compactação dessas moradias, né? Então vieram aí os estúdios, que são um estilo chamado de compacto. Só que o que acontece? Vem essa tendência mundial, né, o que chamou, né, da febre dos compactos, tem essa tendência, desde 2019 ela continuava, aparentemente tudo correndo bem, e vem 2020 e muda completamente a perspectiva das pessoas. Porque veio, né, o coronavírus apareceu, ainda vamos falar muito de pandemia, eu acho que pelos próximos anos. Como economista, imagino que vai ter várias mudanças que a gente só vai perceber ainda só nas próximas décadas, que foram impactos, né, dessa pandemia. E uma das coisas que aconteceram foi que, primeiro, as pessoas não queriam ficar, né, parcela da população que pôde, não queria ficar numa aglomeração, né, típica dos grandes centros. Então já tem essa pequena mudança, que é a mudança das pessoas para se estabelecer em residências no interior, ir para o litoral, as pessoas já saindo dos centros urbanos. Eles já passaram a não ser tão legais quanto eles eram há alguns anos. E a outra questão foi que veio outra tendência que aconteceu, foi home office. Aí eu começo a precisar ter mais espaço, eu quero ter um escritório em casa, eu estou confinado na minha casa. Então tem uma ressignificação da moradia, que antes era, eu vou para o trabalho, vou passar 8 horas lá, vou passar mais 4 horas ali de trânsito, então eu só precisava de um lugar para dormir. E aí, de repente, o seu lar passou a ser aonde você trabalha, onde você convive praticamente com a sua família, porque as pessoas passaram a morar juntas também, né, ali junto, todo mundo. Então você precisa de espaços mais bem definidos. Quem é que já não teve uma reunião e aí alguém abriu a porta e aconteceu alguma coisa, né? Quem trabalhou de home office, principalmente, e ainda trabalha, quantas coisas assim que aconteceram. Agora, Larissa, você está falando de uma mudança de comportamento que veio, só que muitos desses prédios seguiram sendo construídos. Então, a gente tem agora um momento em que vários deles ou estão sendo finalizados, serão entregues ainda. Então, a partir de agora, a gente vai enxergar uma espécie de descompasso entre o que as pessoas, entre esse comportamento de moradia das pessoas e o que a indústria da construção está prestes a entregar, porque tem mais um monte desses aí, né, nos 4 cantos da cidade. Sim, então, exatamente esse é o momento, né? Considerando esse levantamento, a gente está considerando que está tendo um descompasso entre oferta e demanda.
só para vocês terem uma noção, nesse mesmo levantamento, esse estudo que eu fiz, em 2016, 12% das unidades lançadas na cidade de São Paulo entravam nessa categoria de compactos, né, que a gente considera entre 10 e 50 metros quadrados. Em 2020, que foi o auge da pandemia, já era 31%. Em 2022, que a gente considera até setembro, 34% dos lançamentos ainda eram nessa configuração. E isso acontece porque tem uma rigidez no mercado. A mudança de comportamento, ela foi um tanto brusca, considerando que o mercado de construção ele é um mercado mais lento, né? A gente tem que lembrar que para construir um prédio não é do dia para a noite, leva-se anos. Tem várias questões, né, do projeto que já está pré-aprovado, não é fácil de mudar. Então, a gente está vivendo, sim, né, esse momento de descompasso entre o que as pessoas geralmente estão procurando, né? A gente teve até um outro levantamento, a gente percebeu, né, uma procura por usados mais antigos, né, que chegam a ter metragem até de 100 metros quadrados, que teve uma procura muito maior durante 2020 e 2021, porque eles atendiam a esses requisitos, né, de ser mais bem dividido, ser arejado, ter uma metragem muito grande, porque começou a atender essas pessoas, essas metragens que eram muito antigas, né, apartamentos ainda da década de 70 até 80, enquanto os novos, né, ainda estavam nessa linha, porque eles estavam considerando uma tendência que a gente chama de economia da solidão, que eram pessoas cada vez mais vivendo sozinhas e que precisavam da moradia apenas para ir lá, né, como eu falei, dormir e depois voltar para o seu dia a dia fora de casa. Então esse descompasso, imagino, né, esteja provocando uma queda aceleradíssima, né, no preço do metro quadrado desses imóveis. Porque assim, imagino que para a construtora o cálculo seja esse, né? O que é mais você vender por um metro quadrado mais barato, mais baixo, ou fazer todo o planejamento novamente, como você disse, é lenta, né? É um mercado lento, porque tem a parte da construção, tem também toda a documentação que tem que ser aprovada pelas autoridades e tudo mais. Então, refazer um projeto desse deve ser muito caro também, né, Larissa? Isso. O que acontece? Assim, nesse levantamento ainda não foi considerando ainda a questão do preço, a gente ainda está revendo essa questão para poder fazer um levantamento melhor, porque a gente tem que considerar que esses apartamentos muito compactos, a gente tem que fazer uma divisão de o que eles também estão oferecendo, né? Às vezes você está ali no centro de São Paulo, mas eles têm vários serviços embutidos. Então, ainda é uma análise mais sensível, a gente ainda vai verificar ainda para ver se essa tendência também está se mantendo nos preços em específico. Larissa, é claro que o preço do metro quadrado, ele varia de região para região, mas hoje mais cedo a gente estava vendo aqui alguns exemplos enviados pelos nossos ouvintes, e aí, por exemplo, tinha um desses casos de um apartamento de 16 metros quadrados em Moema, e a gente sabe como é que é o preço do metro quadrado em Moema, né? Dá para a gente esperar nos próximos meses uma mudança nesses preços, ainda que não tenha os números absolutos agora, os números nesse mesmo levantamento, dá para a gente imaginar ou projetar uma queda no valor do metro quadrado desses espaços que começam a perder para o metro quadrado, eventualmente, de um apartamento mais antigo, como você colocou, porém maior? Então, agora está exatamente essa é a nossa incógnita, né? Esse momento do o que vai acontecer com essa tendência dos compactos. Uma das coisas que a gente está olhando, por exemplo, essa queda muito brusca, principalmente na questão de compra e venda. Só que, como eu falei, ainda teve uma parcela da população que saiu de morar nesses grandes centros e foi morar para o litoral, foi para a área rural, mas elas ainda têm um poder aquisitivo alto. Então, o que talvez esteja acontecendo é uma realocação para temporadas, né, para aluguel de temporada desses lugares que a pessoa vem para cá só durante um tempo, enquanto tem reuniões muito importantes, que vão ser presenciais, eventos,
ou até mesmo uma locação apenas para aluguel. Então, por isso que a gente está exatamente nesse momento que, como agora a pandemia deu essa, né, a gente felizmente está vacinado e está tendo esse arrefecimento, que a gente está tentando entender para onde isso vai, porque com certeza aconteceu, né, esse descompasso, então a gente está com uma sobreoferta e ao mesmo tempo a demanda, principalmente para compra e venda ali nessa queda, mas a gente precisa entender então para onde vai e como isso está refletindo nos preços. Muito bem. Conversamos então com Larissa Gonçalves, responsável por esse estudo que mostra que a febre dos estúdios, né, dos apartamentos muito pequenininhos pode estar no fim. Eu estou vendo aqui agora a planta, que não é uma planta, é um bonsai, né? De um apartamento de 10 metros quadrados. Olha isso aqui, cara, obrigado. Adorei. Que loucura. Nossa senhora, porque assim, não tem como isso fazer aqui é um sofá-cama, né? um banheiro menor do que esse, né? Tem que ser desse tamanho. Tem. Não, que não ser, entra. Você não entra. Eu, por exemplo, talvez já não entre aqui. O banheiro, você vai ficar na privada ali batendo a perna na pia. Inevitável. Você não tem onde guardar roupa. Lamento dizer. Ah, não tem, não tem. Você não pode ter Armário, mais do que 5 esquece. camisetas, uma calça, 3 meias. É isso aqui o armário, eu acho. Cozinhar nada. também são 2 bocas só. Não dá pra fazer. Acho que cozinha até ok, viu, Megali? Pra mim estaria ótimo isso aí. Mas isso É uma aqui, 2 pia, boquinhas 2 só? bocas ali do cooktop Não tem nem e só. micro-ondas. Cara, e se você tiver uma cama, você não abre a porta. É um cativeiro. É uma loucura. Cativeiro. E custa 100 mil reais esse apartamento, que é o Larissa. menor de São Paulo. Não, ô Megali, tô vendo aqui exemplo enviado pela nossa ouvinte, 19 metros quadrados na Vila Clementino, né, onde o metro quadrado é alto, 350 mil reais. Ah, mas é daí pra mais, né? Pelo amor de Deus. 19 Daí pra metros cima, quadrados, pois é. Larissa, obrigado pela entrevista. Boa semana, bom trabalho. Eu que agradeço vocês, boa semana, bom trabalho para todo mundo também. Obrigada. Obrigada.